Olha aí, pessoal, o governo do Javier Milei está chegando ao seu primeiro semestre, primeiros 6 meses, com um resultado econômico mais do que positivo, extremamente surpreendente, eu diria, né? Com um superávit que se tornou aí praticamente uma tradição, uma moda do governo dele, mês após mês esse resultado sendo apresentado, e uma inflação em constante queda, se aproximando aí de uma verdadeira estabilidade, uma coisa impressionante, de fato, que demonstra o quão bem organizado está esse governo e quão inteligentes foram as medidas econômicas adotadas desde o início desse mandato, né? E agora, uma coisa assim que já começa a surpreender, a arrecadação do governo argentino já começa a subir, o que indica até mesmo algum grau de recuperação econômica, né? E você sabe o que isso significa na prática para a imagem do Javier Milei? Pois é, né? A imagem, a avaliação positiva da imagem dele só faz aumentar mês após mês, uma coisa de fato impressionante. Vamos conversar então sobre este assunto, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o governo argentino, desde o início do mandato do Milei, e se nós considerarmos de uma forma mais justa, a partir do primeiro mês que ele governou integralmente o país, que é janeiro deste ano, só tivemos boas notícias econômicas por lá, né? Tudo bem, a recuperação é dolorosa, muita gente ainda está sofrendo e vai sofrer muito tempo por conta do descalabro do socialismo dos governos anteriores, mas o Javier Milei tem seguido no caminho certo, né? Inclusive, aqui, os analistas afirmam, gente da área econômica, que esse tratamento de choque que o Javier Milei não só propôs, como está colocando em prática de fato, está conduzindo a Argentina na direção certa para controlar a economia aí, né? Então, o pessoal afirma que sim, o Milei percebeu a gravidade da situação econômica da Argentina e resolveu agir rápido e de forma bastante incisiva para evitar um cenário talvez irreversível, que não era impossível de acontecer, né? Então, logo de cara aí, o governo apresentou superávites mensais e depois um superávit trimestral, realmente uma coisa mais do que surpreendente de maneira geral, né? E também a inflação tem diminuído de forma consistente e de forma constante, chegou aí a 8,8% no mês de abril, né? Abaixo dos 2 dígitos, portanto, algo que vinha se arrastando há muito tempo já, e o Milei iniciou o mandato dele com uma inflação mensal de 25% ou algo desse tipo aí, né? Estamos falando, portanto, de um cenário econômico completamente caótico que Javier Milei, com toda a sua capacidade, a sua destreza no governo argentino, conseguiu pelo menos controlar de alguma forma aí para começar a melhorar realmente a economia. Então, será que isso aqui já está se revertendo na prática em bons resultados? Um controle fiscal com superávit nominal, né? Depois de pagar os juros da dívida, inclusive, coisa que o Brasil, sei lá, se já fez alguma vez, né? Mas além dessa questão fiscal também muito positiva, a redução na taxa de inflação, será que isso está sendo bem percebido e tudo mais? E a verdade é que a arrecadação da Argentina voltou a subir depois de 8 meses em queda, ou seja, ela estava caindo desde o período ainda do Alberto Fernandes e se manteve assim de forma geral até agora, né? Então, até o governo do Javier Milei, em momentos agora aqui, abril ou maio desse período, né? Então, depois de caminhar por 8 meses nessa situação de queda na arrecadação, o governo conseguiu reverter esse cenário aqui, né? E é claro que é muito difícil você comparar essa situação dado o grau de inflação no país, né? Os impostos são pagos em moeda corrente, em moeda do Estado, então você tem que medir a variação dos impostos em pesos que estão se desvalorizando
muito rápido, né? Então, o que que acontece, né? Olha o grau da bizarrice. O valor aqui o aumento na arrecadação do governo Milei foi de 320,9% na comparação anual, né? Chega a ser engraçado, aumentou 320%, né? Que absurdo, isso que não dá nem para mensurar o quanto de aumento isso aqui representa. Só que, na verdade, isso não é aumento real, na maior parte disso aqui, reposição da inflação. De forma real, valores reais, valorização real, as receitas do governo Milei subiram 10%. Então, isso aqui, a maior parte, é apenas reposição da inflação, mas ainda assim houve um aumento da arrecadação aqui, né? Então, esse imposto aqui chamado Imposto Paes, né? É isso que é o nome dele, teve o maior crescimento dentre todos os tributos aí e tudo mais. Isso aqui, ele incide mais sobre receitas em operações de compra e venda de moeda estrangeira, né? Tem uns mecanismos para fazer isso lá na Argentina. Além disso, também o imposto de renda teve uma alta considerável, muito acima da inflação, inclusive nesse período aí, né? Representando de fato, ou pelo menos talvez, né, uma melhora econômica já se desenhando no horizonte, porque se há um pagamento maior de imposto de renda, pagamento real, né, não apenas reposição da inflação, isso significa um aumento de renda, seja para as pessoas ou para as empresas em algum grau, né? Isso demonstra, sem dúvidas, uma situação de potencial recuperação econômica. Ainda não chegou esse momento, o pessoal, inclusive, prevê que vai haver uma queda na atividade econômica do país, talvez 5% esse ano, segundo previsões do FMI, ou seja, sim, vai ser uma recessão braba em 2024 na Argentina. Isso é inevitável. Só que o grande ponto realmente é o que o Javier Milei tem fazendo para resolver esse problema de forma definitiva. Não dar aquela guaribada que o governo de esquerda gosta de fazer, não promover o voo da galinha que o Lula gosta de fazer, não botar band-aid numa fratura exposta, mas sim realmente criar os alicerces de uma casa pautada em liberdade econômica, o protagonismo do empreendedor e tudo mais, né? Então isso demora a ser feito. O grande ponto surpreendente dessa história, talvez, porém, é o fato de que a população da Argentina tem consciência disso, de que é necessário um esforço muito grande, mas muito grande para reverter o cenário e que todo mundo vai ter que pagar esse pato para que a coisa aconteça de fato em algum momento no futuro que ninguém sabe mensurar ainda muito bem quanto mas todos esperam que sejam o quanto antes, é claro, né? Então, a população argentina, por conta disso, tende a aceitar melhor essa loucura Javier Milei, vamos colocar assim, por saber, primeiro, que é necessário que isso aconteça, e segundo, que há uma chance grande desse plano maluco do Javier Milei dar certo. Nós que entendemos mais de economia ortodoxa, principalmente a escola austríaca de economia, que é realmente algo que nós temos de semelhante com o Javier Milei, que é um cara libertário também, né? Nós sabemos que esse é o caminho, assim como o Milei também sabe, ele tem plena convicção de que esse é o caminho a ser trilhado para tirar a Argentina do buraco em que ela está, para levá-la para um lugar melhor, para as glórias do passado. E sim, a população argentina tem consciência desse fato, tanto que, mesmo com todas essas medidas de austeridade, com corte de gastos públicos, de estatais, de programas, de subsídios, com o preço dos alimentos e dos produtos de forma geral constantemente subindo, ainda com todo esse problema e com a mídia batendo no Javier Milei, a popularidade dele tem crescido de forma considerável. Olha esse gráfico comparando o mês de abril e o mês de maio, né? Já havia mais da metade da população aprovando aqui a imagem do Lula, do Lula, oh meu Deus, do Milei pelo menos, né? O Lula tá com raiva do Milei, sem dúvidas, por isso acabei me enrolando aqui. Mas, de fato, já havia uma quantidade grande que aumentou ainda mais agora em maio. O cara tá voando realmente e fica aqui os meus parabéns para o povo argentino, não apenas por conseguirem enfrentar esse momento com dignidade, o momento da correção
de reestruturar um país que foi depauperado pelo socialismo, como os argentinos demonstram também uma capacidade de compreender questões econômicas e políticas, todos esses assuntos relacionados ao Estado e ao seu funcionamento, muito superior à capacidade do brasileiro. Chega a dar inveja mesmo nesse sentido aqui. O povo argentino merece reconhecimento sem dúvidas e Javier Milei também merece tal reconhecimento junto com sua equipe de governo, porque eles estão realmente fazendo algo impressionante, raras vezes visto na história humana, se é que algum dia algo semelhante já foi feito, né? Parabéns para o Javier Milei e para sua equipe, portanto. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate? Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.